Então, bom dia ao professor Marcos Mariano, né? Agradecemos a disponibilidade de estar falando para nós, ou de falar para nós nesse dia. Muito obrigado, seja bem-vindo. E o tema, né, é o lema do nosso centenário de congregação. Quão belo os passos daquele que anuncia a boa nova. É o momento para a gente pensar em termos de congregação, de 100 anos, nossa caminhada, os pontos positivos, né? Tudo aquilo que a gente, de fato, fez, a congregação fez a partir da inspiração do Padre Júlio Maria, seu carisma, sua espiritualidade. Então, desejo a todos uma boa participação nessa palestra, na escuta, né? E a gente está aqui tentando controlar que não haja mais aquele incidente ontem, aquela invasão que muito nos entristeceu. Mariano, então, vai fazer o favor de apresentar o professor para nós, por favor. Bom dia a todos, bom dia, Padre Gondinho, Padre Marcos. O Marcos Mariano, ele, se eu não me engano, né, Marcos? Ele é oriundo da Arquidiocese de Fortaleza, agora já encardinado na Arquidiocese de Belo Horizonte, professor da PUC, com formação, né, em mestrado e doutorado em teologia, sobretudo assim na área bíblica, também com um doutorado sanduíche na Alemanha, e se interessa aí pela pesquisa bíblica, sobretudo aí o Novo Testamento, cartas católicas, Apocalipse. Então a gente está assim aí em boas mãos. Então, Marcos, fique à vontade. O nosso grupo é um grupo muito tranquilo. Somos em grande parte assim da família Júlio Mariana, ou seja, o Padre Júlio Maria, que é o nosso fundador, ele fundou 3 congregações. Então nós, os sacramentinos, tem as sacramentinas de Nossa Senhora e também as irmãs Cordilmarianas, que é a grande parte. E temos também alguns leigos e leigas, né, do campo pastoral, ou também ligado aos leigos sacramentinos que estão presentes conosco. Tá bom? Fique à vontade, você está em casa, entre irmãos, tá? E a gente vai nesse bate-papo em torno da Carta aos Romanos, que inclusive, de certa maneira, já nos coloca em sintonia com o mês da Bíblia desse ano, que vai tratar da Carta aos Romanos também. Um abraço, bem-vindo e muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Muito obrigado. O Mariano me contextualizou um pouco o momento em que vocês estão passando. E ontem à noite foi que eu me aquietei para preparar um pouco esse momento, porque estava concurso na terça, ontem também tive um dia cheio, e depois da celebração tive reunião de conselho de pastoral paroquial. Então, depois dessa jornada toda, foi que eu me aquietei para preparar aqui, e eu fiz uma opção pelo seguinte: em vez de analisar o texto bíblico e dar uma aula a respeito da carta aos Romanos e esse versículo no contexto literário da carta, que eu acho assim que vocês terão a oportunidade de fazer isso em outros momentos, eu optei por trazer provocações, por causa do contexto em que vocês estão vivendo, trazer provocações a partir desse texto. O que o texto faz pensar? Esse título que foi escolhido, quão são belos passos os que anunciam a boa nova. Isso diz respeito à caminhada, à vida missionária, ao carisma que vocês vivem, que vocês estão se empenhando. E um primeiro momento, um primeiro ponto, é esse momento presente que a gente está vivendo. Estamos no ano do Jubileu da Esperança, vocês estão se preparando para capítulo, e é esse momento de parar, se aquietar, olhar para si, olhar para o meio, olhar para a vida, olhar para a caminhada, olhar para os passos que foram dados, né? Eu começo com a citação da bula do Papa Francisco, de convocação do jubileu. Logo no início, ele diz assim: sob o sinal da esperança,
o apóstolo Paulo infunde coragem à comunidade cristã de Roma. A esperança é também a mensagem central do próximo jubileu. E, segundo a antiga tradição, o Papa proclama de 25 e 25 anos. Penso em todos os peregrinos de esperança que chegarão a Roma para viver o Ano Santo, e em quantos, não podendo vir à cidade dos apóstolos Pedro e Paulo, vão celebrá-lo nas igrejas particulares. Possa ser para todos um momento de encontro vivo e pessoal com o Senhor Jesus, porta da salvação. Com ele, que a igreja tem por missão anunciar sempre em toda parte a todos, como sendo a nossa esperança. E ele continua dizendo assim: todos esperam. No coração de cada pessoa encerra-se a esperança como desejo e expectativa do bem, apesar de não saber o que trará consigo amanhã. Porém, esta imprevisibilidade no futuro faz surgir sentimentos por vezes contrapostos, desde a confiança ao medo, da serenidade ao desânimo, da certeza à dúvida. Muitas vezes encontramos pessoas desanimadas que olham com ceticismo e pessimismo para o futuro, como se nada lhe pudesse proporcionar felicidade. Que o jubileu seja para todos ocasião de reanimar a esperança. A palavra de Deus ajuda-nos a encontrar as razões para isso. Deixemos-nos guiar pelo que o apóstolo Paulo escreve precisamente aos cristãos de Roma. E aqui ele fazia referência àquela citação de Romanos, que a esperança não decepciona. E eu tomei essa citação porque aqui a gente não está se guiando por aquele versículo, que a esperança não decepciona, mas por outro versículo, igualmente de Romanos, citando Isaías: quão são belos os passos que anunciam a boa nova. O Papa nos coloca nessa condição de nutridos por uma esperança, de esperarmos por algo. Quando a gente espera por algo, desde que não seja uma ilusão, essa esperança nos move no presente. Então, um exemplo bobo: quem espera falar um idioma precisa, no presente, ir estudando o idioma até conseguir falar o idioma. Ou quem espera fazer uma viagem no futuro, no presente, vai preparando essa viagem. Isso para dizer que o que a gente espera no futuro, a gente começa a construir no presente. Então, aquilo que a gente espera de si mesmo, aquilo que a gente espera da comunidade, aquilo que a gente espera da congregação, aquilo que a gente espera da igreja, aquilo que a gente espera da sociedade, nós devemos nos empenhar no presente para a realização disso. E esse tempo de esperança, de espera que a gente vive, estamos aí no momento eclesial esperando o novo Papa. Estamos aí no momento da congregação, esperando o capítulo, as alterações, o novo provincial. E a nível pessoal, o que estamos esperando? Quais outras novidades que estamos pedindo a Deus na nossa oração, que estamos ansiando? Esse anseio, essa busca, ela nos move. E ainda na carta aos Romanos, Paulo diz que a esperança não decepciona pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, esse Espírito Santo derramado em nós nos faz confiar nesse Senhor que nos conduz, de que não estamos
à mercê das tempestades, das intempéries, das adversidades da vida. Esse Espírito Santo em nós, derramado em nossos corações, ele nos faz confiar e nos faz seguir adiante confiantes. Quantas vezes a gente, diante de uma dificuldade, diante de um problema, a gente não pensou em desistir? Quantas vezes a gente não pensou em recuar, em abandonar uma missão, ou a gente se viu em dúvida na vocação, em crise, e esse Espírito de Deus presente em nós nos sustentou. Quantas vezes a gente não experimentou, por exemplo, uma espécie de desamparo e a gente sentiu a força de Deus nos levando adiante. Então, é esse Espírito que nos foi dado, que gera em nós essa fé de que a esperança não decepciona, de que não seremos confundidos, de que podemos confiar, de que podemos seguir. Por outro lado, Paulo também aos Romanos, esse é do capítulo 8, versículos 25 a 27, eu não vou tomar tempo de leitura, pressuponho que vocês recordem aí. Paulo fala da experiência dele, né, e diz que nada nos separará do amor de Deus, nem tribulação, nem perseguição, etc. Ou seja, que em meio às tribulações, às dificuldades, aos problemas, a gente vai perseverando, a gente vai seguindo. A vida real, mesmo para quem não tem fé, mesmo para quem não vive a experiência, seguimento de Jesus, a vida real ela é dura, ela é desafiadora, ela é difícil, ela é exigente. E a gente deve ter paciência com essa dinâmica da vida real. A vida só é boa nas mídias sociais, que todo mundo posta o lado bom da vida. Nas mídias sociais os corpos são perfeitos, todo mundo tem sucesso, todo mundo sorri, todo mundo come a melhor comida, está nos melhores lugares, etc. Então, nessa vida virtual, de mídia, nessa vida fictícia, não há tantas dificuldades, mas é uma vida aparente, é uma vida de engano, é uma vida momentânea. São instantes ali publicados para atrair likes. E a vida real, a gente sabe que é empenho, desafio, confronto, conflito, dificuldades, conquistas, batalhas. E isso que a gente experimenta na vida pessoal, na vida comunitária, na congregação, na igreja também, na sociedade, isso gera em nós perseverança. E em outro texto, Paulo também fala da perseverança, apesar de tantos sofrimentos, em 2 Coríntios 6, 3, 10, ele fala dessa perseverança em meio aos sofrimentos. Ele foi alguém que teve o seu apostolado questionado, sobretudo pelos coríntios, teve que reafirmar a sua dedicação, a sua opção e fazer defesa própria diante da comunidade que questionava se de fato ele era um apóstolo. E, para terminar esse primeiro momento
de esperança, esse tempo, momento presente, aquela imagem de Hebreus, capítulo 6, versículos 13 a 20, que a esperança se compara a uma âncora, né? Diz o autor da carta aos Hebreus que a nossa esperança é como uma âncora, e essa âncora, na imagem do autor, ela está firmada no Senhor. Isso para dizer que assim como a âncora faz com que a navegação, o barco, permaneça em determinado lugar, mesmo que balance, não se distancie, assim também a nossa esperança nos faz permanecer firmes e não nos permite que a gente se perca. E esse primeiro ponto que eu trago é para motivar-nos para essa esperança em Deus, para esperarmos, para confiarmos, para olharmos para o presente ou para o passado, não apenas de uma forma amarga, não foi assim, não foi assado, não conseguimos isso, a gente está muito aquém, ou eu, pessoalmente, estou muito aquém, mas olhar para o presente, para o passado, com esperança no futuro. Olhar para o presente, para o passado, como um sustento de Deus e como e por onde Deus vem nos conduzindo. E com esse olhar de esperança, para o presente, a gente se dispõe para as novidades do Espírito, a gente se dispõe para as alterações possíveis, a gente se dispõe para as mudanças, a gente se dispõe e confia na dinâmica. A gente pode se confrontar menos por poucas coisas, e a gente pode seguir com mais alegria e mais beleza. O segundo ponto que eu queria trazer já é a partir do título, que o título diz que são belos os passos que anunciam a boa nova. Então, o segundo ponto é a beleza do anúncio do Evangelho. Todos são de bastante experiência missionária, todos são de experiência pastoral, de diferentes experiências, diferentes lugares, diferentes cidades, de mais ou menos desafiado na pastoral, etc. E nesse caminho que já fizemos, estamos fazendo, né? O caminho continua. A gente se encontrou com muitas belezas e a gente já se encantou com muita coisa e a gente também já se desencantou com outras coisas. Digo isso porque a nossa caminhada com Cristo, ela é assim, nesse itinerário. E às vezes a gente se encanta com um momento, uma experiência, algo fecundo na missão,
uma resposta que acontece, positiva, pessoas que nos tocam, que nos edificam, experiência que nos fazem crescer, etc. Tudo isso são belezas nesse caminho. E mesmo as dores e os sofrimentos com os quais a gente encontra ou enfrenta, enfermidade, sofrimento de si, de outra pessoa, de parentes, de pessoas na missão, a gente pode encontrar beleza em meio a tudo isso. A beleza do anúncio do Evangelho, a beleza da transmissão do Evangelho, a beleza da missão, a beleza de seguirmos adiante em meio aos desafios, de poder colaborar, contribuir com quem precisa de nós. Essa beleza nos motiva, nos estimula, essa beleza nos faz seguir adiante. Mas nem tudo é tão belo assim. Às vezes nos deparamos com desencantos, com coisas que nos machucam. Uma convivência, uma decepção de uma pessoa, às vezes o peso institucional, às vezes as impossibilidades da missão, às vezes as companhias na missão nos desestimulam. E a gente passa por isso. E o importante é não olhar demasiadamente para essas coisas que nos desencantam. Isto é, no nosso caminho a gente vai encontrar coisas que encantam e coisas que desencantam. No nosso caminho a gente vai encontrar coisas boas e coisas ruins. No nosso caminho a gente vai encontrar coisas que nos animam, coisas que nos desanimam. Eu tenho certeza que as coisas que nos desencantam são menos do que as coisas que nos encantam. Que as decepções, as feridas, os machucados, os desestímulos são menos do que o que nos estimulam. Então eu provoco vocês a olharem para essa beleza, não de uma forma ingênua, como se tudo fosse lindo, maravilhoso, olharem para essa beleza que é maior do que e nos encanta, que é maior e melhor do que as coisas que nos desencantam. É verdade que temos dificuldades, problemas, etc., coisas que nos desencantam. Mas o que nos encanta é maior, é melhor, e nos faz seguir adiante. E nessa beleza, há uma pessoa, que é a pessoa de Jesus, que a gente, um dia, teve esse encontro com ele, esse encontro que nos encantou, e nesse encontro que nos encantou, a gente disse sim e quis seguir. E cada vez que a gente se desencantar por alguns motivos, quando a gente perde a beleza, quando a gente perde o brilho, é momento de voltarmos para esse encontro. É momento de voltarmos para essa beleza fundamental. É momento de nos encantarmos pelo Senhor. Mesmo quem já tem
30, 50 anos de vida religiosa, de congregação, de serviço, a tentação, sobretudo, em algum momento da caminhada, é de achar, assim, que já fez tudo, que tem tudo, que não há mais novidade. Pelo contrário, há sempre novidade em nossa vida. E há sempre beleza e encanto quando a gente nutre esse encontro pessoal com o Senhor. Esse encontro pessoal que é comunicado. Por isso, a beleza não é uma beleza das coisas apenas, mas é a beleza do Evangelho. A beleza de comunicar essa mensagem de alegria, de vida em plenitude, essa mensagem de libertação, essa mensagem transformadora. Então, essa beleza do Evangelho, que nós nos encontramos com Jesus, ela deve ser nutrida, cultivada, ela deve ser comunicada, ela deve ser transmitida, ela deve ser contagiante para as outras pessoas, para que outras pessoas também acreditem e sigam. Então, não perder o horizonte do encontro com o Senhor. E esse é um risco que, infelizmente, ocorre. Esse é um momento que, às vezes, alguns atravessam. Voltemos à beleza do encontro, motivados por esse tema. Quão são belos os passos, quão bonitos, formosos são os passos do que anunciam a Boa Nova. E o terceiro momento que eu queria colocar, a partir desse tema, é dos passos na missão. Essa imagem dos passos, dos pés, do caminho, indica um movimento, envio, disponibilidade. E isto nos coloca nessa dinâmica da missão. Um período atrás, que a gente vivia o tempo da pandemia, um autor, ele é da República Tcheca, chama-se Thomas Halick, não sei bem como é essa pronúncia, o idioma dele, mas tem várias obras publicadas em português, e ele falava de que a gente deve sair de um ser cristão para um tornar-se cristão. Que o ser cristão é algo estático, como se, por exemplo, a pessoa é batizada, ela se tornou cristã católica, no caso do batismo na Igreja Católica. Então, o ser cristão é algo estático. E ele falava da exigência do tornar-se cristão cotidianamente. Isto é, cada dia está se tornando cristão. E aproveitando essa intuição desse autor, queria falar do não apenas ser missionário, ser sacramentino, código mariana, da família, da congregação, leigo da missão, não apenas ser isso, mas ir se tornando no cotidiano da vida. Seja ser sacramentino, ser padre, ser irmã, ser irmão, não é só naquele dia dos votos, ou naquele dia da ordenação, ou naquele dia do compromisso. Ele é cotidiano. A gente vai se tornando no cotidiano.
a gente vai se tornando nesse movimento, nesses passos da missão do Evangelho. Quantas vezes a gente chegou numa missão nova e aquela missão nova contribuiu tanto com a nossa vida, nos trouxe tantos valores. Quantas vezes a gente chegou com uma ideia para um determinado projeto e o projeto mudou as nossas ideias, a gente passou a pensar diferente, a desejar diferente, a ser diferente. Quantas vezes a gente chegou num grupo e a gente foi moldado, a gente aprendeu, a gente amadureceu, a gente precisou se corrigir, a gente precisou pedir ajuda, acolher ajuda, também ajudar, também colaborar. Tudo isso para dizer que a vida ela não é estática, a gente não está parado, o tempo ele é dinâmico, a vida ela é dinâmica. E da mesma forma que não basta apenas ser cristão, ou seja, estaticamente, por causa do sacramento, ser cristão, mas a gente deve ir se tornando no cotidiano da nossa vida, se também com o nosso carisma, com a nossa missão, com o que a gente assume. A gente vai se tornando o que a gente deseja ser na missão, no caminho, no movimento, nesses passos da missão. Então, esses passos na missão, do título, esses passos bonitos, belos, que anunciam a Boa Nova, eles indicam esse movimento, esse envio, essa disponibilidade, essas possibilidades. E nesse caminho, a gente se encontrou com testemunhos que nos estimularam. Pessoas que foram luzes para nós, pessoas que nos ajudaram na caminhada, nos ensinaram, nos instruíram, pessoas que foram para nós como pais, mães, irmãos, pessoas na congregação, pessoas na missão, pessoas que nos ensinam com testemunho. Eu não falo só das pessoas assim que assumem cargos, das pessoas que assumem assim missões, às vezes pessoas simples que a gente encontra na missão e nos edificam tanto. Eu lembro uma vez que eu cheguei uma outra paróquia que eu estava, e era um momento de adoração. E eu cheguei sem paramento e fiquei na assembleia rezando normalmente. E uma senhora que estava rezando, falando ao microfone, e ela rezando pelas famílias e etc. Ela não sabia que eu estava lá. E aí ela disse assim, vamos rezar pelo nosso padre que precisa, pela missão, etc. E aquilo me tocou tanto que ela não sabia que eu estava ali, eu estava acolhendo a oração, e ela rezando com a fé, como mãe, rezando pelos filhos, etc., que aquilo me tocou, aquilo foi um testemunho de fé para mim. E assim, tantas outras pessoas, né? Eu estou citando esse exemplo, eu sei que vocês têm muitos outros, um exemplo simples, pessoas que nos acolheram em momentos difíceis, pessoas que nos fizeram caminhar, que não nos permitiram desanimar, né? Eu tenho muitas lembranças de pessoas assim a quem eu devo uma enorme gratidão. E da mesma forma como a gente tem pessoas que foram testemunhas para nós nessa missão, nesse caminho,
a gente também é testemunho e com o nosso caminhar, com os nossos passos, com os nossos pés, a gente também motiva outros a seguirem na missão. O nosso sim a Deus, a nossa disposição para seguir, é muito importante para Deus, para as pessoas, para a nossa caminhada. Às vezes a gente não tem noção, por exemplo, o que a gente fala, no caso dos padres, o que se fala na liturgia, na homilia. Às vezes o gesto da gente de acolhida, uma palavra, um retiro, um encontro. A gente não tem noção do bem que a gente faz às pessoas com a nossa disponibilidade. Teria, assim, também muitas coisas para contar, sei que vocês também têm, mas vale a pena a gente lembrar do que o nosso testemunho pode causar para as pessoas. E quando eu falo assim, o nosso testemunho, não diz respeito só à vida moral de cada um, mas diz respeito à disponibilidade para a missão, que contagia, que motiva, que estimula outros. É claro que uma vida certinha ajuda, mas é sobretudo a missão, o testemunho, a motivação que faz outros também seguirem nessa missão. E o último tópico que eu queria falar é do alimento para a nossa missão. Nesses dias da liturgia, a gente está proclamando no Evangelho o discurso do Pão da Vida, de João, capítulo 6. E isso tem muito a ver com o carisma específico da família de vocês. E para a gente recordar essa força e esse alimento que a gente tem na caminhada. A Eucaristia nos sustenta, a Eucaristia nos alimenta, a Eucaristia é nossa força. Em muitos momentos que a gente não se sente capaz, em muitos momentos que a gente se sente fraco, em muitos momentos que a gente desanima, é hora de se alimentar do encontro, se alimentar desse pão, desse vinho, se alimentar desse alimento que é a Eucaristia, que nos faz seguir adiante. E que faz com que a gente se torne esse alimento. Tem um texto de Santo Agostinho, é de um sermão, ele é conhecido, é citado muitas vezes, e Santo Agostinho, no sermão, diz: olhe para o altar, vocês veem o corpo e o sangue de Cristo. Vocês veem o que vocês vão se tornar. Vocês comungam para se tornar o corpo e o sangue de Cristo. Mais ou menos assim, eu não copiei esse texto aqui para citar para vocês, mas isso é fácil de achar. Mas para dizer que a gente se torna essa Eucaristia, especificamente para vocês, com esse carisma eucarístico. E, agora sim, concluindo para dar um espaço para a gente conversar, me lembrei ontem de uma canção, de um trecho de uma canção do Caetano. Quer dizer, eu nem sei se a letra mesmo é do Caetano, mas o Caetano canta, que é um verso que diz assim: por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força estranha,
Por isso é que eu canto, não posso parar, por isso essa voz tamanha. Acho que quase todos conhecem, mas para dizer que a gente tem os desafios, as dificuldades, mas devemos encontrar essa beleza do Evangelho, nesse caminho do Evangelho que a gente faz, e nós temos essa força da Eucaristia que nos leva a seguir adiante. Para nós, essa força não é estranha, para nós, essa força tem nome, para nós, essa força, ela é um mistério, mas ela é um mistério revelado, mas essa força que nos move para seguirmos adiante com a alegria do Evangelho, levando essa mensagem do Evangelho para quem precisa de nós. E eu espero não ter falado demais para deixar um espaço aqui para dialogarmos um pouco. Muito obrigado, Mariano, pela paciência. Espero ter colaborado aqui com o grupo. Muito obrigado, Marcos, tá? Foi uma alegria e, sim, com elementos que vai nos ajudar e ajudar muito. Queria motivar também aos demais colegas, quem está participando aí, e é esse momento, então, do bate-papo, mas para ter um bate-papo tem que ter uma pergunta, uma provocação, porque senão ele não acontece, né? Então, lembrando, os microfones estão desligados, então, se alguém vai fazer uma pergunta, tem que, né, se possível, talvez acene a mão, que a gente já libera a palavra, talvez não ficar mais de um falando ao mesmo tempo, mas também abre o microfone e pode fazer a sua pergunta. Então, Marcos, queria começar, talvez, assim, para a gente começar esse bate-papo, né, eu gostei muito quando você disse que, assim, o futuro, né, e a gente constrói, já começamos a construí-lo no presente. E na busca da construção no futuro, a gente acaba sempre esbarrando, e aí, assim, talvez os pés do missionário também sofrem um pouco mais, por causa também das resistências, né? Paulo enfrentou muitas resistências no seu apostolado, e hoje também a gente tem resistências a Francisco, resistências a própria, né, iniciativas da CNBB e assim por diante. Então, nesse contexto hoje, né, ou seja, né, nessa linha de avançarmos missionariamente, como é que a gente pode fazer, talvez assim, né, aumentar essa resistência nossa diante de tantos embates, tanto na pastoral quanto também nas redes sociais, né, a uma igreja mais humanizada, uma igreja mais fiel a Jesus Cristo, mais fiel ao Evangelho, como é a proposta de Paulo, como é a proposta. Eu acho que a gente deve sempre olhar para o horizonte, para o bem que a gente pode fazer, para o alcance que pode ter a mensagem do Evangelho, não olhar tanto para esses desgastes da resistência do caminho. Fazer aqui uma comparação, uma ilustração, se a gente fosse viajar para um lugar legal, e no caminho, a viagem é cansativa, dói as costas, tem que fazer pausa, a gente pega sol quente na estrada, a gente faz isso, mas no final, vale a pena tanto esforço para desfrutar o lugar, né? Então, essa comparação para dizer que a gente encontra essas tranqueiras no caminho, essas pedras, resistências, oposições, e a gente não pode olhar demasiadamente para essas coisas, a gente não pode fazer dessas coisas maiores que o que são, a gente não pode se desestimular frente a isso, a gente deve sempre olhar para o bem que aquela mensagem pode causar, a gente deve sempre olhar para esse horizonte maior da missão,
se motivar por isso, que apesar dos embates e das dificuldades, das bobagens que dizem, das fake news, a gente deve seguir adiante. Não foi diferente na vida de Jesus, de Paulo, do fundador, São Pedro Julião Eymar, não, desculpa, do Júlio Maria, e também não vai ser diferente na nossa vida. A gente lida com essas dificuldades e depois que passa, a gente percebe que essas dificuldades não são nada diante do bem que a gente experimenta com a missão. Então, vale a pena seguir e perseverar, mesmo que tenha essas pedrinhas que querem fazer a gente tropeçar. E se tropeçar também, se levanta e segue adiante. Não precisa necessariamente ser uma pergunta, mas de repente alguém quer contar alguma experiência de missão ou falar alguma coisa a partir da provocação do texto. Então, minha gente, o espaço é nosso. Agora é com a gente. Mariano, quero falar para o professor, padre. Veio uma reflexão sobre os sapatos de Francisco, né? Sapatos gastos, né? Do caminhar, foi o sapato com os quais ele foi sepultado. Mas hoje eu vi uma reflexão diferente. Por que os sapatos do Papa são vermelhos? Então o padre dizia assim, são vermelhos do sangue, de pés ensanguentados do missionário, daquele que vai caminhar sempre, né? Até ferir os pés, né? E a reflexão que eu vejo assim, o Papa Francisco deixou para a gente essa herança tão bonita, né? Às vezes os nossos sapatos estão novos, conservados, né? Os nossos pés não se ferem, a gente não entra, às vezes, em determinados espaços, a gente é preconceituoso, a gente tem medo, né? No meu caso, o pessoal tem muito medo, né? Ou pisando em ovos, né? Para não machucar os pés. Então, acho que os passos aí que o senhor colocou, né? É de alguém que, de fato, enfrenta essa coragem. Foi bonito, além disso que o senhor estava falando, dos sapatos, mas como a morte de Francisco foi evangelizadora. A maneira como ele escolheu o funeral dele, o testamento dele, que foi lido, foi publicado, como ele escolheu, de ficar lá na Santa Maria, de não querer honras de chefe de Estado, de querer morrer como um discípulo de Jesus, todos esses detalhes, né, dos quais o sapato faz parte, que mostra uma vida de um discípulo que se entrega até o fim. E isso nos evangeliza muito, nos comunica muito, né? Deixa uma mensagem para nós todos, não só para a Igreja Católica, para os cristãos, mas para o mundo, de que a vida tem um sentido maior do que as aparências. Né? E Francisco foi um líder num momento difícil no mundo, uma pandemia, com governos extremistas e tal, em várias partes do mundo. Francisco foi uma voz não só para a Igreja Católica, não só para os cristãos, mas para o mundo inteiro, para a humanidade. Ele, embora tinha resistência em alguns setores da Igreja, ele tinha muita admiração fora da Igreja.
E aí, mais alguma contribuição, algum apelo? Bom, Padre Marcos, nós agradecemos muito, então, assim, a sua presença, tá? Mais uma vez, né, assim, foi muito em cima da hora que nós o contactamos, mas, assim, muito obrigado pela sua disponibilidade, que Deus continue abençoando o seu ministério, seu trabalho, sua pastoral também, tá? E a gente segue juntos, tá? E o Padre Mundinho vai dar uma palavra, ainda final, mas a gente agradece também essa sintonia com o conclave que está acontecendo, e é o nosso desejo também que, né, que a igreja continue assistida pelo Espírito Santo, sendo guiada também, que aquele que foi eleito, né, possa de fato prestar esse grande serviço à igreja nesse momento também delicado que vivemos em termos de, não só de igreja, mas de uma história mundial também, tá? Mas nossa gratidão e nosso apoio também, precisando de nós, estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Claro, muito obrigado. E rezo por vocês, por esse momento que vocês estão vivendo, preparação para capítulo, as alterações todas, mudanças, que seja um momento de muita luz e de muita renovação de todos. E amanhã a gente continua, tem mais um dia do Tríduo, tá? Teremos também, sim, na sequência, com a presença amanhã do irmão Murad, que é conhecido também de todos nós. Então, Padre Mandinho, passo a palavra, né? E algumas pessoas estão perguntando também a respeito do vídeo que está sendo gravado, depois ele será disponibilizado, né? Foi já o toque que o Iago já deu para nós aí. Tá bem. Então, quero fazer minhas palavras do irmão Mariano, né? Agradecer ao padre Marcos Mariano. Já foi pegado e pego ele de última hora, mas deu a sensação que o senhor é sacramentino, né? Falou a nossa linguagem, aquilo que a gente, de fato, tem, né, como fundamento da nossa espiritualidade, a Eucaristia, a vida missionária, né? E é isso que nos move, né, que alimenta a nossa caminhada. Então, nós vamos, em 2029, completar 100 anos de congregação, né? Então, é nesses passos dados, né, pés feridos, é que a gente vai, de fato, refletindo, né, toda a ação da congregação a partir do fundador. E também nos preocupando com os nossos passos, né? Às vezes a gente fica marcando passo, não dá um passo adiante, né? Os nossos sapatos estão novos, muito conservados, então é um momento de reflexão, o senhor nos provocou para isso também. Então, agradeço muito, desejo ao senhor todo sucesso na evangelização, no magistério, né? Na pesquisa teológica, enfim, que seu ministério seja frutuoso, né? E nós agradecemos muitíssimo essa colaboração para nós, neste momento de preparação para nosso capítulo em outubro. Então, contamos com a oração do Senhor e o Senhor também recebe as nossas orações. Um grande abraço, muito obrigado, hein? Muito obrigado e boa continuidade de atividades para todos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Então, tá bem. Um dia abençoado, minha gente, para todos nós, né? E até amanhã, com a graça de Deus. Obrigado, Padre Marcos. Então, tá um abraço para o Mariano e para todos os sacramentinos que seguiram essa transmissão. Um bom dia, que Deus abençoe sempre. Seguimos amanhã com o irmão Murad, no Serviço à Vida. Grande abraço.